Mensagem que salva. Em Marcos capítulo 16, eu não sei se está funcionando, está? Marcos 16, versículos de 1 a 8. E eu convido você para que nós leiamos juntos. É um texto histórico, um texto fácil de leitura. Vamos ler? Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Amém. Então, como nós vamos basear a mensagem no versículo 7, eu convido você para que leiamos novamente só o versículo 7 desse texto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Amém. Meus amados, ser um homem de Deus, ser uma pessoa próxima do Senhor, não quer dizer ser uma pessoa perfeita, mas sim uma pessoa disposta nas mãos de Deus para ser aperfeiçoado dia após dia. Ser uma pessoa temente ao Senhor não nos faz inerrôneos, nos conclama ou nos direciona a um aperfeiçoamento que não vem de nós, mas é obra de Deus sobre o nosso coração. Eu vou pedir só que projeta aí para mim, Gui. Eu preparei esse PowerPoint. Isso. Mas é preciso entender que Deus, na sua infinita graça, não desiste dos seus jamais. Pastor, mas eu sou muito falho. Deus não desiste de você. Se você tem Cristo na sua vida, você começou uma caminhada, chamado por Ele, instruído por Ele, convocado por Ele, comissionado por Ele e sustentado por Ele também. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, é o que Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6. Dizendo, não termina a obra porque você e eu aceitamos Cristo. Ali começou. Aceitar a Cristo é o primeiro passo dessa obra, que começa em nós e só será concluída quando Jesus nos chamar ou Jesus voltar para nos buscar. A palavra de Deus nos mostra, e eu quero conversar principalmente sobre a vida de Pedro, nos mostra um homem extremamente conturbado nas suas emoções. Não estou dizendo que Pedro era louco, mas que Pedro ia do 8 ao 80 com muita rapidez. Ia da praia ao monte num piscar de olhos. Pedro era um homem que, humanamente falando, se nós fôssemos colocar na ponta do lápis, nós não teríamos junto de nós. Porque era uma bomba. Poderia explodir em qualquer momento, dependendo da situação. Mas Jesus chama Pedro.
guiado pelo Espírito Santo, ele convoca Pedro para ser seu discípulo. E quem é Pedro? Eu gostaria que você pudesse dar uma olhadinha aí. Não sei se desligaram aqui. Desligaram. Pedro é um homem... Esse primeiro momento, acho que você não vai conseguir ler. Eu estava fazendo um teste aqui para os oftalmologistas, né, tentando ver se você consegue enxergar. Mas é um trabalho terrível, né? Então eu vou te dizendo aqui, Pedro era um homem um tanto contraditório nas suas emoções. Era um homem que muitas vezes sentia, embora fosse um pescador, ele sentia as coisas e antes de pensar ele soltava. Ele não era o homem da reflexão, mas era um homem chamado por Deus, que ouviu atentamente Jesus dando-lhe uma ordem: Pedro, deixa as suas redes e segue-me. E na mesma forma, ele abriu mão do que tinha e passou a andar com este Jesus. Ele não conhecia Jesus anteriormente, ele não vira Jesus nascer, ele não conhecia do nascimento de Jesus, mas ele ouviu a voz de Jesus na pesca maravilhosa, onde Jesus disse: lance a rede do outro lado do barco. E depois de pescar uma noite toda, na voz do Senhor ele lançou esta rede, e a rede veio cheia de peixes. E ele disse: este homem que domina o mar, que é capaz de conduzir a minha vida, é com ele que eu vou, e ele está me chamando. Jesus disse: Pedro, de você eu vou fazer um pescador de homens. E ele aceita esta missão dada por Jesus. Pedro entende, embora dentro da sua falha, que algumas coisas poderiam causar-lhe tropeço. E estas coisas eu enumerei aqui, para que nós pudéssemos ver um pouco da vida de Pedro. É importante entender que Pedro era um homem já casado, natural de Betsaida, residente em Cafarnaum. Ele morava às margens do mar da Galileia, era um pescador, era irmão do André. Vocês conhecem o André? Claro que não. Ou conhece? Conhece ou não? Aqueles que estudaram João conhecem o André. Porque André está narrado dentro dessa história, e foi ele um instrumento de Deus também para que Pedro estivesse junto a Jesus. Importante entender que um dos discípulos que mais tinha intimidade com Jesus era o tal do Pedro. Pedro, embora fosse afoito, pensasse menos, ou fizesse antes as coisas do que pensar, mas Pedro provou algumas coisas maravilhosas na vida com Jesus. Ele pôde andar sobre o mar por ordem de Jesus, ele pôde ver Jesus acalmar a tempestade, ele pôde estar no Monte da Transfiguração com Jesus, ele experimentou Jesus andando com ele e ele andando com o Mestre, ele experimentou ser instrumento de Jesus para declarar, o instrumento de Deus para declarar que Jesus era um enviado de Deus, era Deus na terra, dizendo: para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E quando todos disseram: vamos deixar Jesus, ele disse: nós não temos outro lugar para ir, nosso lugar é contigo. Mas este Pedro experimentou queda, queridos. E é por isso que eu gostaria de hoje repassar com você um pouquinho da vida de Pedro, porque quantas vezes nós entendemos que ser de Cristo é estar andando de tal forma a não experimentar nenhum resvalo na vida e nós permanecermos incólumes diante das situações. E tantos momentos nós caímos. Mas é importante entender o que fez com que Pedro caísse. O que é que trouxe a queda na vida de Pedro? Eu gostaria que você pudesse observar aí junto comigo. Em primeiro lugar, Pedro caiu por causa da sua independência. Este jeito afoito de Pedro de ser fazia com que ele tendenciosamente dissesse: eu vou fazer, sem perguntar como o mestre queria que fosse feito. E, inicialmente, esta independência na vida dele, nós vemos em Mateus 26, 35. Eu não vou
pedir aqui que nós projetemos todos os textos, não. Eu vou citando aqui para você, onde Pedro diz, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu te negarei. Pedro diz isso para Jesus, não entendendo a obra de Jesus. Mas ele diz, Senhor, se alguém vai morrer, sou eu que morro no seu lugar. E ele não compreendia a obra. Mas ele se lança. Esta mesma bênção na vida de Pedro em se lançar, lhes trouxe trouxe a ele algumas bênçãos, mas também alguns acidentes na vida que eu quero compartilhar com você. Ele sempre insistiu com veemência que ele estaria sempre protegendo o mestre. E ele cumpriu em alguns momentos. Quando Jesus é preso, ele toma da espada e corta a orelha do soldado, dizendo, eu luto por Jesus. E Jesus o repreende, dizendo, eu não preciso que lutem por mim. Pedro, se eu quisesse me ver livre, eu rogaria ao Pai e Ele mandaria miríades de anjos para me livrar. Mas eu vim propriamente para esse momento. Isso está acontecendo, Pedro, porque a vontade do Pai se faz cumprir em minha vida. Então, queridos, o primeiro ponto que leva Pedro a esta queda é a sua independência. Achar que ele podia fazer a obra na sua própria força. Segundo passo, ele se considerou melhor do que os outros, altivo, dizendo, não, eu consigo solucionar as coisas e resolvê-las segundo aquilo que vejo. Ele diz assim em Marcos capítulo 14, versículo 29, estamos no texto de Marcos, quem achar pode ler, Marcos 14, versículo 29. Alguém achou? Ainda que todos se escandalizem com o Senhor, eu jamais sentirei isso. Jamais viverei esse escândalo, porque eu e o Senhor, nós somos um. Estamos juntos, prontos para essa obra. Eu morro no seu lugar. Imagina, então, morrer junto com o Senhor. É um privilégio. Coisas que passam, muitas vezes, na nossa cabeça também. Eu jamais negarei Jesus. Eu jamais direi não a Jesus. Eu estou pronto para morrer por Jesus, até que a morte se nos apresenta. Achei muito interessante porque, nesse tempo que nós estamos vivendo, muita gente vai no WhatsApp, vai no Instagram, vai no Facebook e fala coisas maravilhosas sobre eu morro pelo Brasil, ainda pega até o refrão do hino, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Só que o cara não consegue sair da frente do computador e do aparelho dele. Estou pronto para morrer, dentro da minha casa, no meu conforto. Olha, eu levanto, falo bonito, digo que sou, mas eu não dou um passo para isso. Não estou dizendo que você tem que morrer pelo Brasil, mas é o contrário disso. Quando se fala da palavra de Deus, nós estamos aqui chamados por ela para entregarmos a nossa vida para que o Evangelho seja pregado. Hoje de manhã, quando conversamos aqui na escola dominical, sobre este chamado de fé que recebemos, Jesus orou para que nós estejamos prontos para viver neste mundo testemunhando quem é Ele. E, meu amado, testemunhar quem é Cristo não agrada as pessoas. Testemunhar o que Cristo quer não faz com que o mundo seja nosso amigo. Pelo contrário, o mundo nos odiará por causa dessa mensagem. Isso não é uma palavra do pastor e nem palavra profética minha. É palavra de Deus, é palavra de Jesus. O mundo me odiou. Vocês estão esperando que ele ame vocês? Dizia Jesus. Se odiou o mestre, odiará também aqueles que seguem o mestre. Este é o caminhar da igreja. Mas é interessante quando nós olhamos para as atitudes de Pedro, porque Pedro se coloca como um homem que não é um homem de fraquejar nas situações. Eu sou um homem destemido, um homem pronto para a luta. Diria Pedro hoje. Mas o terceiro passo que aí está,
apresenta o egoísmo na vida de Pedro. É interessante quando Jesus chama os seus discípulos, ele separa Pedro, Tiago e João. E ele diz assim: eu quero que vocês fiquem aqui no monte comigo e orem. Orem porque o tempo é chegado. O fim está próximo. O meu momento é chegado. Pedro não conseguiu entender o que Jesus estava dizendo e dormiu. Jesus sofre agonia naquele monte. Volta para conversar com seus discípulos e eles estão dormindo, inclusive Pedro. O homem destemido, o homem pronto, o homem disposto para a luta. É um soldado que se encontra em sono absoluto. Voltando uma, duas vezes, encontra da mesma maneira. E é interessante porque eu quero fazer esse link com você. Não está escrito, e aqui eu quero deixar bem frisado, não está escrito assim. Mas nós sabemos que quando nós oramos, nós estamos e vamos sendo preparados para os momentos que se chegam. Por que é que Pedro se lançou para cortar a orelha do soldado? Por que é que ele agiu tão repentinamente na carne? Porque o tempo em que ele deveria estar em oração, ele foi dormir. E eu não estou atirando pedra em Pedro. A Bíblia diz que Pedro estava cansado. Foi por isso que ele dormiu. Você já se pegou começando a oração à noite e terminando no outro dia de manhã e você diz para Deus: eu estou muito cansado. Foi por isso que eu não consegui orar. Mas quando algo de absurdo ou de diferente acontece sobre a nossa vida, o nosso sono some. Quando nós sabemos que há uma guerra iminente, some o sono. A visão espiritual não é a mesma visão carnal, humana. Entendermos o que Deus quer conosco é entendermos o que já estamos vivendo. Hoje, queridos, no Brasil nós estamos em guerra, humanamente falando? Estamos? Estamos nada. Nós estamos bem aqui, ó. Nós não estamos em guerra. Mas espiritualmente, há 2000 anos o mundo está em guerra. Nós vivemos para proclamar as virtudes do Senhor, que nos chamou das trevas para a luz. E o diabo vive, dedica o seu tempo todo para fazer com que o povo de Deus não se levante e não pregue a palavra. Essa é a dedicação do inferno. Para que eu e você fiquemos quietinhos. Não nos sintamos responsáveis por esta matéria. Não, essa matéria é daqueles que sabem pregar, é de outros que precisam pregar. Não é não, é de cada um de nós. Nós fomos comissionados pelo Senhor. Pedro não foi capaz de orar. Em Mateus 26, 40 a 41, quando Jesus volta para os discípulos, ele encontra justamente Pedro neste sono absoluto e tranquilo, dizendo: Senhor, o Senhor estava em oração e eu peguei no sono aqui, por isso que eu não pude orar. Ore para que não entreis em tentação. Ore por isso. Pedro perdeu o seu controle emocional. Pedro desestabilizou. E este foi o quarto ponto da sua queda. Em João capítulo 18, versículo 10, diz assim: Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Jesus repreende Pedro, dizendo: Pedro, a luta não é essa, Pedro. A luta é espiritual nessa história. E, meus amados, nós estamos dentro de uma luta espiritual muito maior do que essa questão política entre partido A ou partido B.
Nós estamos na luta que o Senhor nos chamou como igreja. Não para brigar com homens, porque a nossa luta não é contra o sangue, nem a carne. Isso Efésios capítulo 6, versículos 10, 11 e 12 nos diz. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Nós estamos vivendo isso, queridos. Eu digo que há um movimento que ele é celestial nesse sentido, para que a igreja permaneça quietinha. Eu disse algum tempo atrás, e vou retomar para os irmãos, a ofensiva de Satanás contra a igreja não é derrubá-la, é torná-la inoperante. É torná-la inoperante. Nós cultuamos a Deus juntos aqui, amém? Isso é muito bom. Mas esse culto, nós estamos ganhando almas lá fora? Aqui? Não, estamos louvando ao nosso Deus, e isso é imprescindível. Mas a nossa função é salgar, é iluminar. E isso precisa ser todo dia. Quando estamos sozinhos, quando estamos longe uns dos outros, quando estamos no nosso trabalho, quando vamos à rua, quando conversamos com as pessoas, é Cristo quem precisa transparecer, aparecer sobre a nossa vida, para que o mundo conheça que Ele nos salva. E que Ele nos salvou. Muitas pessoas seguiram Jesus de longe. E esse último passo na vida de Pedro, na sua queda, me chama a atenção porque o que derrubou Pedro foram as companhias. Quando Jesus foi preso, estava diante daqueles que começaram o seu julgamento, Pedro se assenta numa roda com pessoas que não vivem Jesus, não conhecem Jesus, e escarneciam de Jesus. E naquela roda ele é reconhecido pelas pessoas. E ele, ao olharem para ele, dizem assim: você não é daqueles que estavam com ele? E ele diz: eu? De jeito nenhum. Não tem nada a ver com esse homem. Alguns ficaram olhando, e eu não sei se você consegue descrever ou formalizar na sua mente esse momento, mas quando você está numa roda de desconhecidos e as pessoas ficam te olhando de rabo de olho e começam a olhar e começam a questionar, falam assim: você é daqueles, sim. Você tem o jeitão daqueles que andava com Cristo. E Pedro disse: eu nunca fui desse tal. Não o conheço, não tenho nada com ele. E na terceira vez que ele é indagado e responde negativamente conhecer a Cristo, ele recebe o início da sua mudança. A Bíblia diz que Jesus o olhou. Esse olhar de Jesus é penetrante. Ele olha Pedro, e sem palavra nenhuma, porque eles não tinham condições de conversar. Há uma mudança na vida de Pedro. Quando Jesus o olha, Pedro não consegue negar de maneira nenhuma como estava a sua vida. O que ele tinha acabado de viver naquele instante. Aquilo ali não tem nada, pode ficar tranquilo, irmão. Não tem nada. Pode guardar. Jesus olhou para Pedro, e esse olhar fito para mim é o mais penetrante olhar que existe. Jesus não olha julgando Pedro. Jesus olha para Pedro amando Pedro. Mas é interessante a forma de Jesus amar. Ele não esconde a verdade.
ele não mascara a verdade. É como se Pedro estivesse ouvindo de Jesus: eu falei a você, Pedro, que você me negaria antes que o galo cantasse. Eu creio que muitos de nós já recebemos desse olhar de Jesus, onde tantas vezes Deus nos diz: não faça, não vá, não viva, não produza, não realize dessa maneira, me ouça, aguarde, eu quero o melhor para você. E nós partimos. E Jesus, ainda com misericórdia, olha para nós e diz: eu te avisei antes. Creio que você já sentiu o Espírito Santo dizendo a você que Ele não quer algumas coisas na sua vida e na minha vida. Nós ouvimos isso, nós vemos isso. Mas graças ao Senhor, Ele não nos lança fora, Ele não desiste dos seus. Mas é este olhar que transforma a nossa vida, queridos. Se Deus nos olhasse julgando-nos, todos nós estaríamos perdidos. Mas Ele nos olha estendendo a mão e dizendo: vamos sair daí. Vamos levantar de onde você entrou. E eu não disse para você viver isso. Eu quero transformar a sua realidade. E o texto nos aponta justamente o arrependimento de Pedro, dizendo: sim, Senhor, eu preciso de Ti. E isso acontece no momento depois da ressurreição de Jesus, onde Jesus encontra com Pedro e diz: Pedro, tu me amas? O que Pedro mais asseverou para Jesus é: eu morro no teu lugar, eu estou contigo e não abro, eu estou junto com o Senhor, não aparto de ti jamais. E agora Pedro vem, ouve de Jesus neste final: você me ama, Pedro? Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu preciso ser tratado. Então vem, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho. Porque quando Jesus olha para mim e para você e nos pergunta: você me ama? Ele não está em busca daqueles que são capazes de amá-lo totalmente até a última circunstância, porque nós somos falhos. Ele está em busca de homens e mulheres que são realistas, verdadeiros e dispostos nas mãos de Deus, dizendo: eu preciso ser tratado. Cuida de mim, Senhor. Me faz amar, me faz amadurecer, mas segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Então, meus amados, você já encontrou Jesus ou já foi encontrado por Ele? Glórias a Deus. Mas não fique sentado porque você falhou. Não fique entristecido porque você fracassou em algum momento. Levanta. Olha para o Senhor, porque Ele está olhando para você. E continua te dizendo: eu amo você. Eu não desisto dos meus. Deus não tem lata de lixo onde Ele nos dispensa. No final eu coloquei assim, se você puder, leia comigo. Jesus restaurou algumas coisas na vida de Pedro. Restaurou o quê? A mente, a memória, os sentimentos. O que é que Jesus não pode restaurar, queridos? Tudo Ele pode. E isso fez com que Pedro fosse capaz, depois de restaurado, viver dessa maneira. Entendendo que Jesus jamais desistiu dele. Quando nós somos restaurados por Deus, nós entendemos que Jesus jamais desiste de você. Mensagem que salva.